Olá pessoal, me chamo Mariana Sversud Gibin, sou aluna do curso de Licenciatura em Física na Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos conversar a respeito do efeito da variação de pressão atmosférica nos ouvidos, especificamente, nos ouvidos. Então já aconteceu de vocês estarem viajando, em direção à praia, indo ouvindo, ou já escutou alguém que viajou relatar que sentiu uma sensação desconfortável nos ouvidos durante a passagem ali pela região serrânea, região de serras ali no trajeto. Sentiu como se fosse uma força sendo exercida no ouvido, ou talvez uma sensação de entupimento. Isso acontece também quando se faz mergulho, Existem muitos mergulhadores que relatam essa sensação, principalmente em entrevistas, ou até mesmo pilotos, passageiros de avião, principalmente aviões não pressurizados, tá? Eles sentem esse desconforto no pouso e na decolagem dos aviões, Por que isso acontece, como acontece? Então, para a gente entender melhor, eu vou citar um exemplo, tá? Supomos que estamos em Curitiba. Curitiba está a 935 metros em relação ao nível do mar. E estamos viajando em direção a Paranaguá. Paranaguá está entre 0 metros do nível do mar e 10 metros. Paranaguá é uma cidade litorânea, existe até o porto de Paranaguá. Então, durante o trajeto de Curitiba a Paranaguá, existe uma variação de altitude muito grande. Existem serras, uma serra bem conhecida é a Serra do Mar, e esse trajeto também é feito por trens como atração turística, porque é uma região muito bonita e realmente as serras acabam sendo bonitas, Olha aqui as montanhas, os turistas aqui fotografando, filmando, aqui o trem, fazendo a descida, então, por uma das montanhas em que passa. Aqui é bem na beiradinha, o trem ele vai contornando, toda essa região. Então, quando nós variamos a altitude em que nós estamos, consequentemente, acontece uma variação de pressão. O porquê? Porque a pressão atmosférica, ela é a pressão que toda a atmosfera faz sobre um corpo. Então, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Isso porque a massa de ar, que está sobre o corpo, ela vai ser menor do que o corpo que está, por exemplo, lá na região litorânea. Podemos citar o exemplo do mergulhador também, que está submerso, existe toda a pressão sendo exercida, toda a pressão da água ali, Então, quanto mais fundo ele for, maior será a pressão. Então, aqui, no caso de Curitiba é uma região mais elevada, Está a 935 metros. Então, a pressão atmosférica ali vai ser menor do que quando comparado a Paranaguá. Então, Curitiba possui uma pressão média ali de 0,9 atm. Enquanto que Paranaguá, por ser uma região de mar, próximo ao mar, tem uma pressão de cerca de 1 atm. Então, quando nós estamos fazendo esse trajeto, a sensação desconfortável que nós sentimos no ouvido é porque estamos indo para uma região com uma pressão maior. Ou quando nós estamos retornando, estamos indo para uma região de pressão menor. E o porquê, sentimos isso? Então, este daqui é a estrutura do nosso ouvido. Nós temos o ouvido externo, tá? É toda essa região. Nós temos o tímpano aqui, que é a estrutura que permite com que nós escutemos os sons. E ele separa, então, o ouvido médio do ouvido externo. E nós temos o ouvido interno também. Então, quando ocorre uma variação de pressão atmosférica, nós sentimos essa variação aqui no ouvido externo. E o que acontece é que o ouvido médio ainda não conseguiu variar a sua pressão aqui interna. Isso porque ele está conectado pela trompa de Eustáquio, ou chamada também de trompa auditiva.
Essa trompa ela possui dois canais, um que vai até o nariz e o outro que vai até a boca. Então, quando está variando a pressão aqui fora, é a trompa de Eustáquio que é responsável por igualar a pressão dentro do ouvido médio também. Enquanto isso não acontece, né, o que se tem é que aqui está com uma pressão menor e aqui uma pressão maior. Então, o tímpano ele faz uma curvatura, né, para dentro do ouvido médio aqui. Ele fica como se fosse embaulado. E é essa sensação que nós temos de que parece que o ouvido está entupido. E aí é recomendado, então, que as pessoas, elas mastiguem, né? Elas respirem fundo, que mais? Bebam líquidos, para tentar fazer com que a trompa se abra e iguale a pressão externa, a pressão interna com a pressão externa, para então normalizar, né, aqui o tímpano, fazer com que ele retorne à sua posição original. Quando nós estamos com sinusite, rinite, problemas respiratórios, né, gripe, dor de garganta, essa trompa ela fica bloqueada, como a gente pode ver aqui nessa foto. Então acontece que a pressão interna aqui ela vai permanecer mais tempo maior, né, ou menor do que a externa, causando então esse abaulamento interno do tímpano por muito mais tempo e o desconforto muito maior. Por isso que não é recomendado que pilotos, passageiros de aviões não pressurizados, mergulhadores e até a gente mesmo fazer viagens de carro passando por regiões assim, não faça com esses sintomas, né, com esses problemas respiratórios, justamente porque existe o perigo de romper o tímpano, né, e aí acaba resultando em problemas auditivos mais sérios. Então, né, esse desconforto, essa sensação causada pela variação de pressão é chamada de barotrauma, né, ou seja, um trauma, uma lesão causada pela pressão, por isso que vem de baro vem de pressão. Então, a barotrauma ela é uma lesão causada por um aumento, né, ou uma redução na pressão do ar de forma repentina, de maneira que o nosso corpo ele não consiga igualar a pressão interna e externa. E aí ela pode causar desde dores, né, de ouvido ou até lesões timpânicas. Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.